Para ser rico, outras coisas importantes sobre dinheiro estão envolvidas para aqueles que querem chegar neste ponto. É exatamente isso que foi contado e ensinado no livro Pai Rico, Pai Pobre, através de uma história muito bem escrita que certamente pode ser entendida com facilidade. Nessa história, o autor Robert conta tudo o que ele aprendeu, comparando os dois pais que teve na infância, mostrando os ensinamentos do pai rico sobre como enriquecer. O pai biológico, que ele chama de pai pobre, trabalhava para o governo e era muito bem instruído, um professor que vivia de salário em salário, mas não conseguiu acumular riqueza, apesar de ter estudo qualificado. O melhor amigo dele, o Mike, tinha um pai, que ele chama de pai rico, um empresário bem-sucedido, que sabia muito sobre investimentos imobiliários e que mostrou para o filho e o melhor amigo, o autor do livro Robert, sobre como construir riqueza. Esses ensinamentos estão divididos em passos práticos. Nesses passos, nós veremos por que a educação financeira é tão importante. O dinheiro, na verdade, é apenas uma ferramenta que deve ser utilizada com sabedoria e inteligência. Capítulo 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Na primeira lição, o pai rico explica que as pessoas ricas não trabalham por dinheiro. Isso parece ser contraditório, mas devemos analisar com profundidade o que ele quis dizer. O modo que é praticamente um padrão entre as pessoas é que elas procuram empregos que pagam bem. Elas estudam e se especializam para ganhar bons salários e serem bem remuneradas. Claro que existem profissionais que ganham muito bem, mas não quer dizer que eles sejam ricos. Ainda mais se esses profissionais trocam o tempo deles por dinheiro. Quem é rico não vende seu próprio tempo atrás de dinheiro. Um médico, por exemplo, ganha muito bem, mas tem só 24 horas, o que significa que ele não consegue atender tantos pacientes assim. Isso limita os ganhos financeiros. O verdadeiro rico é quem está por trás disso tudo. São os donos dessa empresa, que já conseguem delegar tarefas sem que precisem estar presentes no local. Não tem nenhum problema a pessoa vender o seu tempo por dinheiro em um determinado emprego se ela está satisfeita com isso. O problema é querer enriquecer através desse jeito e querer trabalhar por dinheiro. Se você deixar de trabalhar, não vai receber mais nada. Você fica incapacitado de exercer suas funções e fica preso na corrida dos ratos. Isso significa que vai precisar trabalhar sempre para manter as despesas em dia. Você não consegue acumular dinheiro para formar patrimônio no futuro. Basicamente, fica como um hamster na rodinha que nunca sai do lugar onde está. As pessoas que são realmente ricas buscam outras formas de atingir a riqueza. Uma coisa que é muito mais importante que o dinheiro, mas que é pouco falado e até mesmo explicado de forma didática, é o que podemos chamar de alfabetização financeira. Capítulo 2. Por que possibilitar a proficiência financeira? Diferenças entre ativos e passivos. A alfabetização financeira é entender como funcionam os ativos e passivos. Volte na época da sua infância. Você lembra de algum ensinamento na escola sobre impostos, tributações e investimentos? Já te explicaram a diferença entre ativos e passivos? Pois é, geralmente aprendemos a calcular, decoramos fórmulas, ouvimos sobre histórias antigas, entre outras coisas. Infelizmente, na escola saímos como analfabetos financeiros, sem saber de fato como gerenciar nosso dinheiro de maneira inteligente. O que você precisa entender é que a alfabetização financeira é o pilar principal para pessoas que desejam ser ricas. Indo até além, é mais importante até mesmo que o dinheiro. Uma pessoa que tem esse conhecimento pode até perder a riqueza, mas ela com certeza vai voltar para o lugar onde estava. Por outro lado, uma pessoa que não possui alfabetização financeira vai perder dinheiro e não vai saber como agir corretamente para se reerguer novamente. Para chegar nesse nível, é preciso estudar sobre contabilidade, tributação e matemática financeira. Para dominar o dinheiro, existe uma etapa essencial, e se você dominar esse conceito, você pode dar o seu primeiro passo rumo à sua alfabetização financeira. É necessário que você entenda a diferença entre um ativo e um passivo. Entender a diferença entre eles é fundamental. Os ricos compram ativos porque esses ativos colocam dinheiro no bolso deles. Já os pobres compram passivos, e na verdade, esses passivos tiram dinheiro do bolso deles. Isso acontece pelo simples fato que esses passivos são, na verdade, obrigações, o que gera dúvidas na cabeça das pessoas pobres. Se ainda não ficou clara essa ideia, vamos lá. O que você acha que um imóvel é? Um ativo ou um passivo em termos financeiros? Bom, isso depende da situação. Se você mora nessa casa, ela se torna um passivo, pois ela tem gastos com manutenção e impostos. Agora, se você coloca esse imóvel para alugar, ela vira um ativo por conta dos aluguéis dos inquilinos. Você já deve ter visto terrenos fechados com casas ou kitnets para alugar. O proprietário tem ativos que geram renda para ele. Tudo isso foi explicado para você entender que precisa apenas comprar mais ativos do que passivos.
Ao invés de gastar dinheiro com celulares, carros ou outros passivos que tiram dinheiro de você, comprando ativos ao longo do tempo faz com que matematicamente você alcance a liberdade financeira. Com um volume crescente de ativos, eles começam a pagar suas despesas como moradia, alimentação e gastos básicos. É realmente incrível quando isso acontece. Existem vários tipos de ativos que você pode comprar, o que será explicado no terceiro capítulo. Capítulo 3. Cuide do seu negócio. Você pode escolher uma dessas opções: ter um negócio próprio ou investir no negócio de outras pessoas. Entender o verdadeiro negócio de uma empresa é um sinal de que você tem alfabetização financeira. Você sabe qual é o negócio do McDonald's? A maior parte das pessoas acredita que o principal negócio seja a venda de lanches. Mas o próprio dono diz que o principal negócio é o ramo imobiliário. São os ativos desses ramos de lanchonetes que tornaram os donos ricos. Quando você entende desse negócio, aí que você pode lucrar com ele e cuidar bem dos seus ativos. Fazendo isso, você consegue comprar ativos que vão colocar dinheiro no seu bolso. Empresas, ações, opções, imóveis, fundos ou royalties. Você pode seguir o caminho do empreendedorismo, ao mesmo tempo também pode ser um investidor, abrindo seu próprio negócio e ganhando através do lucro dessa empresa. Você tem a opção também de continuar no seu trabalho sendo bem remunerado e investir parte desses ganhos nos negócios de outras pessoas, investindo diretamente em algum negócio de pessoas próximas a você ou investimentos que já estão no mercado financeiro com uma estrutura mais consolidada. A mensagem aqui é que você cuide dos seus negócios. Você pode escolher um investimento e estudar sobre ele para entender no que está investindo. Mesmo com pouco dinheiro, você consegue comprar ações de empresas ou fundos imobiliários. Mas é importante que você tenha conhecimento para saber entrar e sair de um negócio quando não estiver mais te dando lucro. Capítulo 4. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. O governo cobra de você um dinheiro através da tributação, o dinheiro dos impostos que paga os gastos públicos em outras questões. Resumidamente, está na lei e faz parte do processo. Uma coisa é certa, uma pessoa assalariada vai pagar valores de impostos muito maiores do que as empresas. Os empresários sabem como os impostos funcionam. É importante que você busque maneiras dentro da lei para reduzir esses impostos. Os trabalhadores já são descontados antes de receber o salário, mais ou menos 1/3 da renda antes de entrar na conta bancária. No caso das empresas, eles recebem o faturamento, pagam as obrigações, fazem outras manutenções e somente depois pagam os impostos. Em alguns países, os lucros das empresas são isentos em vários impostos. É por essa razão que as sociedades anônimas fazem sucesso. Grandes empresas que contam com contadores e advogados conseguem encontrar brechas para pagar menos impostos, sendo que essa sobra de dinheiro revertida gera lucros para os acionistas dessa empresa. Você pode ser uma dessas pessoas também, através do mercado financeiro, sendo sócio de pequenas cotas de empresas de vários segmentos. Reservando parte do seu salário, você pode comprar ações na bolsa de valores. Mesmo com pequenos valores, você tem vantagem apenas por saber encontrar essas oportunidades. Capítulo 5. Os ricos inventam dinheiro. Quando você entende que o papel do dinheiro é ser movimentado, a sua alfabetização financeira será a ferramenta para criar oportunidades de fazer dinheiro. Pense em algumas invenções que foram criadas através de uma necessidade. O celular, por exemplo. Hoje todo mundo consegue se comunicar de forma rápida. Ele foi criado e automaticamente essa pessoa passa a ser bem remunerada por isso. Você pode inventar dinheiro através de serviços ou produtos. Observe o ramo dos games. Existem pessoas que criam um jogo, e nesse jogo o cliente consegue comprar roupas para os personagens. Ou seja, o criador do jogo encontrou uma oportunidade de resolver a necessidade do cliente de trocar as roupas dos personagens para ele jogar. O criador do jogo acrescentou novas opções, e esse cliente acaba pagando para ter acesso às roupas novas dos personagens do jogo. O capitalismo permite que esse tipo de movimento seja bem remunerado pelo risco que se tem, desde que esse negócio consiga transformar esse risco em oportunidade de obter lucros. Você também pode fazer isso buscando por problemas e oferecendo uma solução, identificando onde você pode ser útil para as pessoas. Com conhecimento de alguma área, você pode se destacar, e tendo educação financeira em mãos, as suas chances crescem muito. Você pode investir nas empresas que já fazem isso, por isso o conhecimento será importante para o seu desenvolvimento, estudando finanças, investimentos e coisas que te aproximam da alfabetização financeira. Capítulo 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. A aprendizagem tem que ser constante. Estudando cada vez mais sobre finanças e negócios, mais você encontra oportunidades de ganhar cada vez mais dinheiro. Não fique parado esperando. Trabalhe para aprender.
Isso não quer dizer que você deve se sujeitar a trabalhos que te explorem, mas fique por um tempo para aprender como funciona esse negócio por dentro. Depois você mesmo pode criar uma versão melhor baseada no que aprendeu convivendo neste ambiente. Deixe de lado livros que são somente motivacionais. Entre de cabeça em assuntos que realmente vão agregar conhecimento ativo. Se você quer mesmo evoluir na educação financeira, você tem que saber estudar sobre contabilidade, tributação e direitos trabalhistas. Não ache que isso é perda de tempo, muito pelo contrário. Mesmo assim, você tem que saber o que está fazendo. Esse é o ativo mais valioso que você tem, sua mente. Apenas com seu conhecimento, você vai conseguir sair da corrida dos ratos, escolhendo mais ativos e tendo poucos passivos. Você vai pagar menos impostos, trabalhar menos e conseguir ter sua independência financeira. É assim que você vai ser verdadeiramente rico. Melhorando sua capacidade financeira, você pode usar a criatividade nos negócios, ter mais ideias e fazer com que as pessoas invistam em você. Mas quero te lembrar que ficar somente na teoria, lendo esse livro, sem aplicar nenhuma das lições que ele fornece, não vai te trazer dinheiro. Esse livro faz sucesso há décadas por ter uma história que é muito bem escrita, o que acabou cativando muitos leitores. O mais importante é saber interpretar as lições sobre educação financeira. Se você já possui conhecimento sobre o funcionamento dos ativos e passivos, coloque seu plano em ação. Não existe um melhor momento. Se você continua no seu emprego, mas não reserva nada para os seus investimentos, nada vai mudar. É importante que você comece agora com o que tem. O caminho da riqueza pode ser demorado e trabalhoso, mas o tempo será seu aliado. Os juros compostos vão ser crescentes se você aplicar dinheiro nos investimentos. Não tenha dúvida disso. Se você quer mesmo se tornar rico, coloque isso como meta. Só assim você terá patrimônio. Capítulo 7. Supere os obstáculos. Para alcançar a liberdade financeira, é necessário superar 5 coisas que os ricos fazem e os pobres não. Sendo elas medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Supere o medo. As pessoas não gostam de perder dinheiro. As que nunca investiram, nunca vão perder dinheiro porque nunca o fizeram. Os ricos gerenciam esse medo. Saber lidar com adversidades é uma habilidade para saber que os juros compostos trabalham para eles ao longo dos anos. Supere o ceticismo. Não deixe que as inseguranças te paralisem. A dúvida pode nos impedir de entrar em ação e acabamos perdendo boas oportunidades. O mercado de ações recompensa investidores com bons ganhos financeiros, mas muitos ficam de fora com suas mentes fechadas. Supere a preguiça. Robert estava decidido a sair da corrida dos ratos. Logo em seguida se perguntou: como posso parar de trabalhar e somente trabalhar quando eu quiser? A mente começou a buscar respostas, mas a parte difícil foi ir contra o pensamento limitante que tentava colocar culpa na sua ambição. Um pouco de ambição é bom para sair da inércia. Supere os maus hábitos. Faça de tudo para desenvolver hábitos de sucesso. O pai pobre pagava todo mundo e deixava ele mesmo por último. Era difícil sobrar algum dinheiro. O pai rico tinha o hábito de pagar a si mesmo primeiro, somente depois pagava os outros. Isso o motivava a procurar por novas fontes de renda para pagar a quem devia. Supere a arrogância. Não deixe a ignorância agir por você. Pai rico conta que toda vez que desconhecia de algo, achava que aquilo não tinha importância. Isso acabou fazendo ele perder dinheiro por conta disso. Capítulo 8. Movimente-se. Achar grandes negócios é fácil, é como andar de bicicleta. Depois de balançar e ter alguns desequilíbrios, se torna um agradável passeio. Quando o assunto é dinheiro, ter determinação é o que fará você ultrapassar a fase dos desequilíbrios. Você tem um gênio interior que deve ser despertado para encontrar bons negócios. Temos uma cultura que nos diz que ter amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, que só temos que achar um bom emprego e trabalhar muito, e o governo vai cuidar de nós na velhice. As pessoas aprendem sobre dinheiro de um jeito errado. Elas aprendem a ganhar mais dinheiro, mas gastam tudo. E quando não possuem mais dinheiro, acabam tomando a decisão equivocada de pegar empréstimos bancários. E para a maioria de nós, esse gênio interior financeiro fica lá, eternamente adormecido. Desperte esse gênio para encontrar o caminho da riqueza se quiser ir contra as massas. Robert desenvolveu um processo mental que ele segue para acordar o seu gênio financeiro. Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Para aqueles que querem saber o que fazer, aqui estão, resumidamente, algumas coisas que o Robert faz. Sempre faça uma pausa para avaliar o que realmente funciona. Busque por novas ideias. Procure por livros com assuntos únicos e que agregam valor. Siga pessoas que realizaram o que você deseja. Converse, peça dicas e técnicas de negociação.
Procure por cursos, assista palestras e leia mais. Robert pesquisa cursos tanto nos jornais como na internet. Faça várias ofertas. Você não sabe o preço correto até que tenha com o que comparar. Vendedores pedem demais. É difícil um vendedor que ofereça um preço abaixo do valor do mercado. Faça mais ofertas. Alguém pode aceitar, mas faça com ressalvas. Corra, caminhe ou dirija por uma área específica durante 10 minutos. Robert conta que encontrou um dos melhores investimentos imobiliários fazendo isso. Segundo Robert, um negócio lucrativo tem 2 elementos necessários: pechincha e mudança. Ele conta que observa avisos de venda de imóveis que estão parados há muito tempo. Isso significa que o vendedor estará mais disposto a negociar. Ele também conversa com as pessoas do local para coletar informações. Assim ele descobre se é um bom negócio ou não. Procure pechinchas em todos os mercados. No mercado de ações, quando tem promoção, chamadas de creche ou correção, o consumidor foge. No supermercado, quando um produto está em promoção, o consumidor faz estoque. Os lucros são feitos na compra, não na venda. Vá aos lugares certos. Robert comprou um apartamento mais barato que seu vizinho. Enquanto o vizinho pagou $100 mil, Robert comprou um apartamento próximo ao dele por $50 mil. Robert explicou ao vizinho que o lucro acontece na compra e não na venda. Essas técnicas de compra de imóvel, Robert aprendeu em um curso que lhe custou $500. Primeiro, ache quem quer comprar. Depois, encontre quem deseja vender. Compre um bolo e corte ele em fatias. A maioria das pessoas tem uma visão limitada. Compram somente uma fatia do bolo e acabam pagando um valor acima do normal. Quem pensa pequeno perde grandes oportunidades. Se quer ter riqueza, pense grande. Haja. A ação sempre vence a procrastinação. Para ser bem recompensado financeiramente, você precisa se movimentar. Conclusão. Bom, por hoje é isso. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.